Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos aqui para mais um dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. São 92 dias juntos aqui aprendendo muito sobre a palavra de Deus. Eu quero te convidar para que você se inscreva aqui no canal, que você ative as notificações clicando ali no sininho, para que você não perca nenhuma novidade quando aqui for postada, tá bom? E hoje nós vamos dar prosseguimento aqui à nossa leitura. A leitura de hoje é uma leitura mais breve, né? São apenas 2 capítulos. O segundo livro de Samuel, capítulo 10, e o primeiro livro das Crônicas, capítulo 19. Então, né, são 2 textos correlatos que certamente hão de agregar conhecimento e lições espirituais para a nossa vida, tá bom? Então, nós vamos agora orar, vamos pedir ao Senhor uma bênção aqui na leitura da sua palavra. Então, vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude nessa leitura, que tu continues conosco, que tu segures na nossa mão, que o Senhor nos abençoe e abra os nossos olhos espirituais e nos ensina a aplicar aquilo que estamos lendo, Senhor, na nossa vida, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Nós assim oramos, pedindo a tua bênção, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos lá para o segundo livro de Samuel, capítulo de número 10. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, Anum: Porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem essa cidade, e para espiá-la, e para transtorná-la? Então tomou Hanum os servos de Davi e lhe rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. O que fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos Ciros de Bet-Reob e dos Ciros de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe, com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os Ciros de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte do campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a frente de batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os Ciros. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: Se os Ciros forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele à peleja contra os Ciros, e estes fugiram diante dele. E vendo os filhos de Amon que os Ciros fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os Ciros que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou a Hadadezer e fez sair os Ciros que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã. E Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, informado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e veio a Elã. E os Ciros se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram contra ele. Porém os Ciros fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os Ciros aos homens de 700 carros,
e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Louvado seja Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 19. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então, passagens correlatas, né? Então, narrando o mesmo fato. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon a Anum para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: porventura honra Davi a teu pai aos seus olhos? Por que te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi e os rapou. Ele lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se e avisaram Davi acerca desses homens e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Anum e os filhos de Amon 1.000 talentos de prata, para alugarem para si e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá, e alugaram para si 32.000 carros. E o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe todo o exército dos homens valorosos. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a frente de batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha entre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E, se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça ao Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio, e Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e veio ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi, dos sírios, 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé. E a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Louvado seja Deus. Queridos, a nossa leitura hoje ela é bem curta mesmo, né? E ela termina por aqui. Mas eu queria só deixar um comentário a respeito desses dois textos, tá? É, a primeira coisa são as influências. Então nós precisamos ter muito cuidado com influências. Então você vê, é, Naás, ele morre, né? Ele era um rei amonita, seu filho Anum assume, e ali Davi,
O que que Davi faz? Davi manda ali os seus mensageiros, né, para consolá-lo ali, para poder mandar suas condolências. E aí os príncipes, né, os príncipes ali dos amonitas vão lá no ouvidinho dele, de Anum, e falam: ó, esse cara não veio, tá de boa intenção não, ele tá de maldade. Então o rei, ele simplesmente, então olha só, o que uma influência, uma interferência, um conselho maldoso e um conselho falho, um conselho errado, ele causa na vida da pessoa. E olha só quantas coisas foram envolvidas naquilo ali. Então, Davi, ele envia esses mensageiros, não é isso? Os amonitas ali, os príncipes dos amonitas, vão lá fazer fofoca, fuxico no ouvido do rei. E aí o que que o rei faz? O rei vai lá, corta ali os vestidos, corta ali metade da barba daqueles homens, ou seja, ele gera uma guerra. Então aquela fofoca gerou uma guerra. Aquele conselho errado gerou uma guerra. E totalmente desnecessário. Então nós precisamos ter muito cuidado para que nós não façamos como Anum. Então, às vezes, a gente ouve apenas uma versão, a gente ouve uma versão dos fatos, a gente só ouve um lado. Não é isso? E normalmente nós vamos ouvir o lado, vamos dizer assim, que nós temos mais intimidade, vamos dizer assim, mais sintonia. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. O servo de Deus, ele é chamado para estar do lado da verdade. Né? Então, Anum, ele também foi precipitado ali. Ele foi precipitado. Ele poderia ter enviado mensageiros e falar: é de paz a vinda de vocês, né? Se ele enviou, ele pode não ter acreditado. Mas por que ele não acreditou? Porque os amigos fofoqueiros lá, né, do rei Amonita, eles foram lá, ó. E aí, olha só o problema. Então, aí daqui a pouco os sírios entraram na guerra também. E aí, olha só quanto problema. Então, isso é muito importante para nós. Cuidado com aquilo que a gente ouve, principalmente a respeito de fofoca, daquilo que as pessoas levantam contra outras pessoas, porque se a pessoa fala de outra pessoa para você, é muito provável que ela fale de você para outra pessoa. Então nós precisamos abrir os olhos, nós precisamos ter discernimento, orar a Deus para que o Senhor nos dê discernimento de espíritos. Então, simplesmente aquele conselho virou uma fofoca. Não é isso? Ele vai, ele fere a autoridade ali, a honra, o respeito daqueles homens que nada tinham a ver, né? Porque as suas vestes foram cortadas pela metade, né? Praticamente. A sua barba, então aquilo ali era um sinal de respeito, a barba era um sinal de respeito em Israel, de autoridade. Então aqueles homens foram humilhados, né? Tanto que eles não. Davi ele fala: não, volta, fica aí em Jericó, e depois que a barba crescer, vocês voltam. Então, olha só o prejuízo que aquela fofoca causou na vida daqueles mensageiros, na vida dos israelitas, na vida dos próprios amonitas. Simplesmente aquele conselho errado, aquele conselho furado. Os próprios amonitas foram derrotados. Os próprios amonitas sofreram perseguição. Os próprios amonitas tiveram baixa no exército. Os próprios amonitas tiveram prejuízo material, que eles alugaram ali, contrataram aqueles homens ali para juntar, para lutar ao lado deles. Tudo por causa de quê? Tudo por causa de uma fofoca. Tudo por causa de uma suposição. E era uma suposição errada. E era uma suposição errada. Tá certo? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos estar atentos a isso. Tá certo? Então, esse era o primeiro comentário. O segundo comentário é a respeito sobre as palavras de Joabe, né? Então Joabe ele monta a sua estratégia, divide ali o exército, pega os mais valorosos, bota ali o resto com Abissai. E aí a palavra de Joabe é a seguinte no verso 13: esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Então, qual é a nossa parte, irmãos? É nos esforçar. Então, a parte ali daqueles homens era se esforçar, era fazer a parte deles. Então, a nossa parte é orar, a nossa parte é jejuar, a nossa parte é ler a palavra, a nossa parte é pregar o evangelho, a nossa parte é denunciar o mal, denunciar a injustiça, denunciar os falsos profetas, denunciar as heresias, denunciar os desvios da palavra. Essa é a nossa função. Esse é o nosso esforço.
manter uma vida de oração, manter uma vida santa, uma vida de consagração a Deus, né? Buscar viver os mandamentos e ordenanças do Senhor. Então, então, aí ele fala: "E faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos". Então, mesmo você se esforçando, mesmo eu orando, mesmo eu jejuando, mesmo eu pregando a palavra, mesmo eu fazendo a minha parte, né? Então vamos por parte. Mesmo eu orando, mesmo eu jejuando, Deus ele pode não me curar. Deus ele pode não abrir a porta de emprego. Entende? Porque a vontade é soberana de Deus. Nós precisamos sim fazer a nossa parte. E nós fazemos a nossa parte por gratidão a Deus, né? Por gratidão a Deus. Nós queremos viver a palavra de Deus, viver as ordenanças, os mandamentos e estatutos do Senhor, porque nós amamos o Senhor. Não porque nós queremos recompensas, porque a nossa recompensa ela já foi dada. O nosso galardão ele já foi recebido. Então nós não precisamos de mais nada. Se nós olharmos para o centro do plano da redenção de Deus, você e eu não precisamos de mais nada, porque nós já temos a oportunidade da salvação da nossa alma. Não é isso? Jesus ele já se deu por nós. Ele é meu, ele é seu, ele já se deu. Nós podemos tomar posse da vida eterna pelo sacrifício de Jesus. Então, Deus pode não aquela pessoa pela qual você ora, aquela pessoa que há muito tempo você fala da palavra, as pessoas que entram, que ouvem uma pregação, você pode orar, você pode jejuar, você pode pagar um preço por elas, e elas podem não se converter. Entende? Ficou claro isso? Porque Deus é Deus, irmãos. Deus não é um Deus de barganha. Porque eu fiz, então Deus vai fazer. Porque eu fiz, Deus vai ter que me dar. Porque eu dei, então Deus vai ter que me dar. Não, irmão, nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Então essa expressão de Joabe, ela representa muito bem isso. Então olha só, vamos fazer a nossa parte, vamos se esforçar. Esforça-te você, Abissai, e esforcemo-nos. Então vamos fazer pelo nosso povo. Eu vou orar pela minha família. Eu vou fazer a minha parte, eu vou jejuar pela minha família. Eu vou aconselhar a minha família, eu vou estar junto da minha família. Eu vou dar atenção para a minha família, eu vou passear com a minha família. Eu vou conceder carinho à minha família, eu vou dar amor para a minha família. Eu vou. Mas e faça ao Senhor conforme bem parecer aos seus olhos. Então é a partir de Deus, queridos, que nem sempre é aquela que a gente quer, né? É a oração do Pai Nosso, Senhor, é a tua vontade em primeiro lugar, primeiro a vontade de Deus. Não é isso? Primeiro a vontade de Deus. É o nome dele primeiro, é a vontade dele primeiro, é o reino dele primeiro. Depois as minhas coisas, depois. Depois. Então, a expressão de Joab ela é riquíssima nesse ponto. O que eu e você precisamos fazer é se esforçar. Então faz a tua parte, meu irmão, minha irmã. Faça a sua parte, ore, busque, se aprofunde na palavra, pregue a palavra, fale do amor do Senhor para todos quantos você puder. Use todos os meios possíveis. Consagre a sua vida, mantenha uma vida santa, uma vida de testemunho, uma vida irrepreensível. Porque é isso que Deus ele quer de nós, né? Sermos imitadores de Cristo, buscarmos agradar ao Senhor em tudo. É claro, não somos perfeitos, temos as nossas falhas, mas esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Então é a nossa batalha. Cuide dos seus, cuide dos seus irmãos, cuide do próximo, ame-o, respeite-o, ajude-o, dê a outra face quando possível. Não é isso? Se pedir a túnica, dá também a capa. Se pedir para andar uma milha, anda duas. É assim, é assim. Então vamos colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, né? Então Joabe ele nos ensina isso com essa expressão. Nós vamos aqui para a guerra. Nós vamos nos esforçar, nós vamos dar tudo. Nós vamos lá pelo nosso povo. Eu vou lá pelos meus. Eu estou batalhando com o Senhor pelos meus. Eu quero que eles se convertam, eu quero que eles tenham uma vida tranquila, eu quero que a porta de emprego seja aberta, eu quero que a cura aconteça, eu quero que o restabelecimento, a restituição, enfim, daquilo que foi perdido, eu quero.
e vou me esforçar para isso. Porém, faça ao Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Todavia, Senhor, seja feita a tua vontade. Passa de mim esse cálice, mas todavia, que a tua vontade possa prevalecer. Amém, queridos? Então isso é muito importante para nós, né? Esses ensinamentos da parte de Deus, né? Cuidado com as fofocas. Cuidado com aquilo que falam para você, para que você não tome decisões fundamentadas em coisas não concretas. Então, tomar decisão, a Anum tomou aquela decisão com a sua casa edificada sobre areia, e aí ruiu tudo, tudo. Então é assim, quando a gente vai tomar uma decisão, precisamos buscar informações, precisamos ouvir os dois lados, buscar referências, precisamos buscar a verdade, orar, colocar isso diante de Deus, para que as coisas se esclareçam, para que provas possam aparecer, não é isso? Para que fatos que estavam ali ocultos, escondidos, possam vir à luz, que possam nos ajudar a determinar qual é o teor da nossa decisão. Então, essa é a vida do servo de Deus. Nós não podemos, né, usar 2 pesos e 2 medidas. E por fim, nós precisamos sim nos esforçar, batalhar. Não é isso? Judas ele chama isso, batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos. Então nós precisamos batalhar. Mas isso não é garantia de nada, porque Deus fará o que bem parecer aos seus olhos. Tá bem, queridos? Então, eu peço que você deixe nos comentários ali o seu versículo marcante, o versículo que mais marcou a sua leitura no dia de hoje, que você possa deixar também a lição que o Espírito Santo te deu, para que você compartilhe com a família do Plaboc. Tá bom? Então, nós vamos agora orar, vamos pedir, agradecer a Deus pela leitura de hoje, reforço que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, que você possa compartilhar esse vídeo com quem você puder, tá bom? Com seus amigos, vizinhos, com seus parentes, com os irmãos da sua igreja. Chame-os para participar do Plaboc. Tem sido maravilhoso poder ler a palavra de Deus todos os dias aqui com cada um dos irmãos. Tá bom? Então nós vamos orar, vamos pedir, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos abençoado tanto. O Senhor tem segurado na nossa mão, o Senhor tem aberto, Senhor, os nossos olhos para que possamos aprender muito sobre a Tua palavra. Nós assim oramos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, sua saúde, o seu trabalho, o seu ministério. Que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Tá bom? Então, até o nosso próximo dia de leitura. Que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.